Eu tô tão desesperada que eu já enviei o vídeo já. Nem quis olhar, sabe? Eu confio, eu acredito que tá perfeito. Mas assim, deixa eu tirar esse fone do ouvido, gente, pra conversar com vocês. Resumidamente, gente, eu tô muito emocionada, vocês não têm noção de quanto eu esperei por esse momento. Deus sabe o quanto. Sabe? E enquanto eu tava fazendo vídeo no canal, eu dizia, Deus, é muito injusto eu não trazer pro canal. Porque eu não teria nem o canal se não fosse através do propósito, se não fosse a aliança que eu fiz, se não fosse essas coisas todas que movimentaram a minha vida, sabe? Claro que também a promessa de outrora, de criança, sabe? Dos homens e mulheres de Deus colocar a mão na minha cabeça e falar de muitas coisas pra mim, como falam ainda até hoje. E muito mais até, inclusive, pra aquela época. Nossa, foi muita coisa que foi dita e eu nunca imaginava que iria concluir isso. Mas eu descobri que tudo foi conforme Deus quis. E também os atrasos foram um medo, a covardia da minha parte de me olhar no espelho e me ver capaz de fazer. E quando finalmente eu me vi capaz de fazer, quando eu realmente me vi segura pra fazer, isso se tornou muito, sabe, muito simples, sabe? Não teve dificuldade, não teve nenhum sofrimento quando eu resolvi botar o meu pé, sabe? E firmar os meus passos e dizer o que eu quero. E tudo isso provém do Senhor Jesus, sabe? Quando eu disse, Deus, me cobre com teu sangue, eu sou tua, eu te pertenço, sabe? Isso me deu total apoio, total acesso. E eu vi que aquelas coisas todas que estavam sendo geradas nada mais era do que covardia, do que medo de errar, ou medo de, enfim, não fazer perfeito. Mas aí o Espírito Santo disse, você vai colocar a sua melhor versão. Você vai vir sendo você. Você não vai vir sendo os outros. Você vai vir sendo você, com as suas palavras, do seu jeito, com o entendimento que eu te dei. As pessoas vão entender, elas vão conseguir compreender isso em algum momento, sabe? Isso vai se tornar real. E eu nunca imaginava que seria tão próximo, que seria tão rápido. E não foi só um dia, 2, 3. Foram anos, foram dias, meses. Foram tanto tempo, mas tanto tempo, sabe? De 2011, fora o antes de 2011, sabe? Teve os outros anos, sabe, que também foram muito reais na minha vida. Desde os meus 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu nasci em 1996. Então de 1996 pro ano de 2000, contando 2003, 2004, eu conto a partir de 2003, 2004, que é a partir daí que as minhas lembranças começaram a ficar fortalecidas, mais reais, mais vivas. É o que eu consigo me lembrar de quando criança. O resto pra trás eu não me lembro, porque eu era bebezinho. Mas de 2003, 2004... por aí, uns 4, 5 anos de idade, eu já começo a ter lembranças mais reais, assim, de muita coisa que eu foquei na minha cabeça, muita coisa que eu fazia, nas minhas brincadeirinhas de criança. É por isso que eu valorizo muito brincadeira de criança, sabe? Eu valorizo muito quando a criança tá brincando, quando a criança tá ali fazendo alguma coisa. Eu valorizo isso muito, sabe? De verdade, eu procuro valorizar, porque eu sei que aquilo ali não é só uma brincadeira, sabe? Não sei para todas as crianças, mas para algumas crianças não é só uma brincadeira. Aquilo pode se tornar real um dia, aquilo pode se tornar algo que se torna evidente. E hoje, com tudo que a gente tem hoje, tecnologia, acessos, sabe, tornar isso possível é uma coisa muito maravilhosa. Eu sei que isso não é nada comparado a muitos outros mais projetos que eu tenho na minha cabeça, que eu ainda quero muito concluir na minha vida, e que eu sei que vão se concluir porque isso foi anotado muito antes de ser gerado. E isso foi colocado direto no altar de Deus, direto no seio do Senhor, direto no altar de Cristo. O Senhor já tinha projetado isso para minha vida. Só que, como diz, tem que haver a coragem de romper, sabe, pra chegar aonde Deus quer. E muitas vezes a gente fica, sabe, travado aí, travado nisso. Esse ano, além da palavra escolha, e da estrutura de escolha, do relacionamento de escolha que eu tive esse ano, eu descobri muito mais coisas a respeito da minha vida pessoal. Eu descobri que muitas coisas na minha vida, fronteiras que eu não atravessei, foi por causa do medo. O medo de errar, o medo de não alcançar. E quando você coloca o medo, você coloca o pecado. Você coloca a presença do pecado. Você coloca declaradamente que o inimigo venceu na sua vida e que Cristo é lixo. É isso que você declara quando você não consegue realizar algo na sua vida, quando você não consegue romper, quando você não consegue olhar para a estrutura, para a ferramenta que Deus te deu e dizer, não, vai dar certo, eu vou fazer, eu vou concluir, eu vou projetar, eu vou executar e pronto. Com condição, sem condição, vai acontecer e tá acabado. Quando você coloca isso na sua vida, aí você determina realmente que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso e que o diabo é lixo. Entende? Que ele não tem influência nem poder sobre a sua vida, que você não pertence a Satanás, você pertence a Jesus. E esse é o verdadeiro intuito do meu canal, é falar isso pra você.
E dentro dos seus dificuldades, seus problemas, dificuldades todos nós passamos, eu passo por muitas dificuldades, eu tenho dificuldades no meio dos meus familiares e muitas dificuldades no meio da minha família. Isso não é motivo para que eu paralise a minha carreira, eu paralise meu ministério, eu paralise a minha vida. E até quando eu me encontro com uma dificuldade pessoal, seja um relacionamento, seja uma crise, seja o que for, uma depressão, alguma coisa, isso também não é motivo para parar. Sabe, uma coisa não deve ser unida à outra. Uma coisa que eu aprendi é que nenhuma coisa é igual a outra e as coisas precisam ser separadas. Isso eu aprendi muito cedo, que cada coisa tem a sua influência, a sua área, o seu campo de administrar, e uma coisa não pode se envolver na outra. Isso é uma das coisas que você tem que aprender já desde cedo, a ser uma pessoa seletiva. Separatista, sim, é importante muitas vezes ter estrutura a ponto de separar as coisas, porque às vezes você pega e atola, emenda tudo junto, coloca tudo dentro do liquidificador, bate, toma como se aquilo fosse uma batida. A vida não é uma batida, ela se torna uma batida se você escolher ela ser uma batida na sua vida. Mas se você escolhe separar as coisas e você escolhe colocar cada coisa no seu lugar, você consegue ser um ser humano distribuído. Você consegue se distribuir em vários pontos, em diversas áreas. Você consegue operar, você consegue fazer e acontecer. E isso é o mais legal de tudo, sabe? Isso é o verdadeiro foco do canal. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer meu canal e eu não tinha ideia de como começar, e orando e buscando a Deus e também indo atrás, pesquisando, eu fui vendo nada mais do que ser você o tempo todo, sabe? Era a prioridade de todos falando isso. Seja você, fale aquilo que você realmente mais gosta de falar, o assunto que mais te toca, o que realmente você mais alimenta, sabe? O que mais realmente é o seu interior, é o seu tudinho, sabe? O meu tudinho é isso. Claro, meu tudinho é o Marcelo. Mas o meu tudinho é isso, no sentido de falar e de me expor e de pregar. É o que eu mais gosto, é o que eu mais quero, é o que mais me move. Mais do que cantar, mais do que tudo, é poder falar do amor de Deus para as pessoas. É poder falar conforme a minha experiência. Não é falar simplesmente do amor de Deus, abrindo a Bíblia e lendo. Mas é de contar sobre a minha experiência com o amor de Deus. Sabe, a minha vida, não a vida das pessoas, dos outros. Para isso cada um tem boca, abra a sua e fale. Mas a minha experiência, sabe? As coisas que eu vivi. E olha que eu não abri ainda tudo. Ainda tem muito ainda. Tenho que contar a respeito de muita coisa. Os meus passos para chegar aqui. Todas as minhas dificuldades, os meus defeitos que eu ainda tenho. As minhas situações, a minha vida de vícios que eu tive esse ano. Que eu ainda tive esse ano. Que eu vivi ainda muito forte esse ano. E que eu pensei que eu não ia dar conta, que eu não ia vencer. Sabe, essa semana que passou foi uma semana muito forte, muito difícil. Aconteceu muitas coisas no meio da minha família, dos meus familiares, aonde por muitas vezes o inimigo quis me entristecer, quis tirar de mim toda a euforia, toda a alegria de concluir a obra do Senhor. E é claro que eu vou tocar isso aqui no canal. Para muitas pessoas que tiveram presente no local achando que eu não ia tocar nesse assunto aqui no canal, estão muito enganados, porque sim, eu vou tocar sobre isso no canal a respeito. É um ato de cura, é um momento de libertação e eu acho que tem que ser falado sim. Mas eu vou falar no próximo vídeo, então vem comigo.